As Forças Armadas podem vir a ser uma ameaça para um eventual terceiro governo Lula? Óbvio, é óbvio. A história, se a história nos ensina uma coisa, e quando os militares entram num espaço de poder, não saem pela própria vontade. A única coisa que parece adaptada ao Brasil, sabendo de onde sai, de uma experiência neofascista militarizada, de fratura informacional da população, de explosão de um anti-intelectualismo religioso, ou não necessariamente religioso, enfim, coisas. A sociedade brasileira viveu, parte da sociedade viveu uma revolução no sentido só de mudança radical da sua relação ao que era a norma antes. E, na minha opinião, o Brasil precisa de uma transição democrática para sair disso, de uma dinâmica de transição democrática, que seja um processo de não só pensar, bem, vamos começar um novo mandato e vamos ver o que a gente pode consertar. Tem que ter uma ambição política. Então, agora vem minha última pergunta. De refundação do Estado, de refundação das normas, de um processo, não sei se constitucional, mas de uma coisa que envolve as pessoas, cada cidadão, indo até os cidadãos, organizando uma coisa à altura do que foi feito, e não foi feito pouco. Não foi feito pouco, não só na militarização do Estado, mas na consciência política das pessoas. E isso tem que ser enfrentado com ambição. Essa transição que você fala deveria incluir, no caso de uma vitória eleitoral do ex-presidente Lula, uma reforma militar que abolisse o artigo 142, mudasse os currículos, tirasse da administração federal os mais de 6 mil militares que estão ali incrustados. Você acha que é essencial uma reforma militar neste processo de reconstrução, de refundação do país? Sim, é essencial, mas tem que ser feito com um apoio político e um apoio da opinião enorme. Senão, não será possível. Então, não tem que ter só... Perdão, Modi, o que você quer dizer com não será possível? Os militares poderão reagir com um golpe de Estado? Poderiam reagir com diversas maneiras que eles têm de reagir. Vai depender muito, sabe? É difícil se projetar, porque a gente não sabe como vai ser a eleição, se vai ter eleição, se vai ter estar respeitada, a que ponto vai ter conflito, qual vai ser o posicionamento das polícias militares, das Forças Armadas. É um pouco difícil. Se as eleições forem um sucesso, se o Lula ganhar no primeiro turno, que não houver contestação do resultado, vai ser muito diferente de uma vitória curta, imediatamente contestada, com violências. Isso vai determinar muito. O poder civil começa com uma dinâmica, tem uma lua de mel com a opinião. Os 100 primeiros dias é conhecido, tem tudo que tem que ser feito nos 100 primeiros dias de um mandato, porque depois não se faz mais nada. Se ele tiver isso, um momento de poder mesmo, aí ele tem que utilizar com coragem em relação à situação de militarização do país. Não pode fazer... Não, a esquerda brasileira não pode fazer o que fez há 20 anos atrás, que é fazer de conta que a questão militar não existe. Isso. O que bastaria recolocar verbas nas Forças Armadas... Eu acho que essa ideia de que tudo passa pela conciliação no Brasil, que assim cada um consegue defender os seus interesses, chegou a um limite para as forças progressistas, porque essa ideia de que era possível para a esquerda jogar a conciliação, aceitar os interesses, etc., em algum momento chegou uma sanção que não concilia mais com a Dilma, demite. Não concilia mais com o Lula, prende. Não, fecha a porta da conciliação. Então, essa maneira de conciliar, os militares não querem isso, não querem, vamos respeitar, vamos atuar com cautela. Tudo bem, mas depois te coloca na cadeia e você não pode ficar eleito e um presidente de extrema-direita, apoiado pelos militares, vira presidente. Então, aquela coisa de cautela e conciliação
talvez não funciona sempre, porque os outros não respeitam as regras do jogo e não vão passar a respeitar necessariamente no futuro. Apesar de talvez parte da direita ter sido assustada pelo monstro que tinha criado. Mas eu acho que, de qualquer maneira, não tem democracia, não tem soberania popular com tanto militar no poder. Não tem. Isso vai ser uma democracia fantoche. Então, tem que organizar só com vontade e voluntarismo político, se as condições políticas estiverem boas, e com a criação desse contexto, se for necessário criar. E a criação, eu acho que tem que pensar que se enfrenta alguma coisa muito complicada, muito pesada, e que não só se suceda a um governo de esquerda, de direita clássico, se suceda a uma experiência de ruptura, e que mudou muita coisa do Estado, que contribuiu à atomização da sociedade, que, bem, uma coisa que foi desfeita profundamente na sociedade brasileira e que tem que tentar reconstruir, mas eu não sei, felizmente não sou política e não tenho ideia de como isso se faz, mas eu acho que o Lula, se for eleito, vai ter que ser à altura desse último mandato. Eu espero que seja, acho que pode ser, mas não vai ser fácil.